Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Silmar Oliveira e esse é mais um vídeo do canal Eu Acredito no Amor Oficial. Se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se já esteve conosco antes, sejam muito bem-vindos de volta. Se você tem o hábito de adiar, de deixar tudo para depois, esse vídeo aqui é para você. Eu vou te dar 5 passos simples, fáceis e totalmente aplicáveis para te ajudar a diminuir a procrastinação. E quem ficar comigo até o final dessa mensagem ainda receberá uma dica bônus, que será a cerejinha do bolo. Mas antes, se você está aqui e ainda não é inscrito nesse canal, eu peço que você se inscreva, ative o sininho para todas as notificações, que você também possa deixar o seu like, que é o seu joinha, e os seus comentários, porque eu vou amar poder interagir com você. Claro, se o conteúdo dessa mensagem fizer sentido, não deixe de compartilhar com seus contatos. Procrastinação significa basicamente adiar o início ou o término de alguma tarefa que você ia fazer, de forma intencional, ou seja, você escolhe deixar para depois, mesmo sabendo que essa não é a melhor decisão. Segundo alguns estudos, um dos motivos principais da procrastinação é o quanto pode nos parecer desagradável fazer aquilo que é necessário ser feito. Sim, é isso mesmo. Temos uma tendência natural de deixarmos algumas tarefas para depois e, no lugar, escolhemos fazer algo que nos dê algum prazer. Pessoal, eu vou só abrir um parênteses aqui para vocês. Na internet, hoje, o que mais temos são dicas de como vencer a procrastinação. Mas o que acontece? Esses últimos dias eu conversei com pelo menos umas 5 ou 7 pessoas diferentes que vieram me procurar para falar de algumas dificuldades. Dentro dessas dificuldades, nós identificamos a questão da procrastinação. E vejam que interessante, eu percebi conversando com essas pessoas que eu mesmo tinha pelo menos uns 5 passos bem determinados, dos quais eu vinha seguindo para vencer a procrastinação na minha vida. O que eu estou querendo dizer aqui é que, apesar de ter muita literatura a respeito da procrastinação, o que eu vou apresentar para vocês é algo que eu estou aplicando na minha vida e que está trazendo bons resultados. Eu tinha falado então sobre a nossa tendência de trocarmos uma tarefa da qual realmente precisamos fazer por alguma que nos trouxesse algum prazer. E essa já é a primeira dica, o primeiro passo: adiar o prazer imediato. Quando adiamos o prazer imediato e fazemos o que tem que ser feito, isso nos permite conquistar algo muito maior, muito melhor e muito mais importante depois. Pessoal, eu comecei a sair de uma posição de inércia quando eu comecei a dizer não para aquilo que era um deleite momentâneo. Eu vou dar aqui um exemplo para que vocês possam entender de uma forma mais clara. O que é mais fácil? Chegar em casa cansada depois de um dia exaustivo de trabalho e ir para a cozinha para cozinhar, preparar o alimento, ou de repente ligar e pedir uma pizza? É claro que é mais fácil pedir uma pizza, mas vamos lá, o que é mais saudável? Qual dessas opções vai nutrir melhor o seu corpo? Agora, de uma forma bem consciente, responda. Qual seria a melhor opção, mesmo você estando muito cansado, muito cansada? Qual seria a melhor escolha? Acontece que a gente não consegue adiar o prazer imediato que é pedir uma pizza. Só que isso traz alguns ônus, porque comer um pedaço de pizza vez ou outra é tranquilo. O problema é quando hábitos como esse acabam virando uma rotina. Então, dentro desse primeiro passo, a dica que tem funcionado para mim é: eu não fixo mais a minha atenção naquilo que pode me trazer prazeres momentâneos ou passageiros. O meu foco agora, ele está de fato naquilo que eu preciso fazer, naquilo que tem que ser feito. Então, vamos adiar o prazer imediato e focar no que precisa ser feito. E seguindo já por essa linha de raciocínio, eu já deixo aqui para vocês o segundo passo. A segunda dica: tenha metas, objetivos, sonhos, seja lá como você quiser chamar,
muito claros, muito bem definidos sobre o seu futuro. Isso vai te ajudar muito, porque tem me ajudado a manter o foco e a fazer o que tem que ser feito. Se você, assim como eu, não tem um objetivo claro, porque eu também não tinha, comece pensando assim: o que você quer muito, o que você deseja muito para a sua vida daqui 1, 5 ou 10 anos? Então, digamos que daqui 10 anos o que você deseja é comprar a sua casa própria. Aí vem o segundo momento dessa reflexão. O que você pode começar a fazer hoje? O que já dá para você fazer agora? Pensando, visando daqui 10 anos para que você crie condições de comprar a sua casa. Aí você vai entender, você vai conseguir compreender que é necessário você focar 100% naquilo que você precisa fazer agora para poder atingir esse seu objetivo daqui 10 anos. Ou daqui 5 anos, ou um objetivo menor daqui 1 ano. A regra, na verdade, é a mesma. Então, pensar no que você pode começar a fazer hoje e determinar quais serão as suas ações para atingir os seus objetivos, isso já é um exercício power para que a gente vença a procrastinação. Pessoal, tem funcionado para mim, tem funcionado dentro da minha casa. E é claro que eu fiz vocês pensarem numa coisa grande, num plano daqui 10 anos, por exemplo, uma casa que é um objetivo grande. Mas eu tô falando de pequenas coisas também, aquelas vitórias do dia a dia, que às vezes a gente nem pensa em celebrar, vitórias das quais às vezes a gente nem dá importância. Um outro exemplo bem simples, eu estava conversando com uma pessoa essa semana e ela estava comentando que gostaria muito de ler, mas que não consegue. E eu falei um pouquinho, né, sobre os passos, e essa semana mesmo ela falou que já começou a ler um livro. O que eu vou falar para vocês aqui foi a mesma coisa que eu disse para ela. O segundo passo basicamente é isso, é ter um objetivo claro e focar naquilo que você precisa fazer para atingir esse objetivo. Seja comprometido com você, seja comprometido com os seus sonhos, com os seus objetivos. E isso vai fazer com que você tenha um motivo a mais, uma motivação, uma energia a mais para sair da cama todos os dias e agir. E isso vai te ajudar até mesmo a vencer aquelas pequenas pedrinhas que rolam no nosso caminho, que acabam atravessando o nosso caminho. Porque ninguém tropeça em montanha. Montanha a gente vê com muita facilidade. As pedrinhas podem ser vilãs, mas quando a gente está nesse estado de estar focado no nosso objetivo, de alcançar algo, isso nos ajuda a identificar essas pedrinhas e conseguir vencê-las de uma forma muito mais fácil. Uma outra coisa eu aprendi. Existe algo que pode facilmente nos paralisar no meio desse processo. E esse já é o terceiro passo, a terceira dica. Anota aí. Não tenha medo. Inclusive, nós temos um vídeo aqui, eu vou deixar ele linkado para vocês, que fala só sobre o medo. Depois vocês podem até conferir essa mensagem também. Voltando aqui, não tema o fracasso. Não tenha medo da opinião alheia. Não tenha medo das dificuldades, das adversidades que vão se levantar. Tudo isso faz parte da nossa jornada. Pense assim. Cada vez que você vencer os seus medos, você estará avançando também sobre a questão da procrastinação. Isso tem surtido muito efeito na minha vida. O medo, ele pode ser um fator muito relevante para a nossa atitude de procrastinar diante de algumas situações. O medo do fracasso, por exemplo, pode nos fazer desistir da ideia de ter uma vida melhor, de construir algo mais palpável para nós no futuro. O medo de fracassar pode ser exatamente aquilo que esteja te impedindo de voar, de fazer aquilo que você deve fazer, aquilo que precisa ser feito. A verdade é que todos nós erramos. E as grandes mentes dos dias de hoje, estou falando de pessoas de muito sucesso dos dias atuais, todos eles têm na sua bagagem pelo menos uma história de fracasso, pelo menos um erro bem marcado, catalogado na sua história, na sua jornada. Então, o medo de errar, o medo de fracassar não pode ser algo que te impeça de avançar. Não pode ser esse motivo de você procrastinar. Inclusive, aqui cabe uma reflexão de Thomas Edison, que foi o inventor da lâmpada. Depois de mais ou menos 1000
tentativas sem sucesso. Ele não dizia que tinha fracassado a cada tentativa. Ele dizia que tinha apenas aprendido mais uma maneira de como não fazer. Então pense nisso. O medo não pode te paralisar. E aí vem o nosso quarto passo, quarta dica. Rejeite a ideia de que você precisa estar com vontade para fazer algo, para vencer a procrastinação. É preciso fazer, é preciso agir, independente da nossa vontade. Nem sempre estamos bem, não somos super-heróis e tá tudo bem por isso. Porém, ainda assim, é possível fazer o que deve ser feito. Não fique pensando muito a respeito, simplesmente haja. Claro que com bastante sabedoria e foco, mas haja. Pessoal, quinto passo, quinta dica. E ainda vai ter um bônus lá no final que eu falei, hein? Fica comigo. Então, quinto passo, divida as tarefas. Pense comigo. Sabe por que a gente procrastina, por exemplo, de limpar e reorganizar o nosso guarda-roupa? Porque a gente pensa no todo. Agora, e se a gente for dividindo ele porta a porta? Ou a cada 2 portas você abre, pega ali as primeiras prateleiras, depois o maleiro, a parte de baixo, onde ficam ali as gavetas, a sapateira. Só de eu te falar dos compartimentos do guarda-roupa, já não soa mais fácil do que pensar no seu guarda-roupa como um todo? Esse princípio a gente leva para a vida. É sempre muito mais fácil a gente dividir uma tarefa, o todo, em partes e ir realizando uma parte por vez. Isso faz com que a gente vença de uma forma até tranquila a procrastinação. O que de fato acaba nos fazendo procrastinar numa situação como essa não é a falta de vontade de realizar em si, mas é porque a gente pensa numa atividade inteira, quando na verdade o ideal era que nós pensássemos em estar fazendo parte por parte. Lembrando que tudo isso que eu estou trazendo para vocês aqui como dicas são coisas que eu tenho aplicado na minha vida e tem feito muita diferença. Querem conhecer uma curiosidade sobre mim? Eu tinha um hábito, péssimo inclusive, de pegar um livro e já olhar ali as últimas páginas dele para ter noção de como aquele livro terminaria. Eu ficava focada na quantidade de páginas que aquele livro tinha e também ao folhear no meio. Ali eu escolhia 1, 2 ou 3 páginas para poder ler. E o que acontecia comigo era que eu perdia muito interesse de ler aquele livro, porque às vezes eu via um recorte da história sem contexto que fazia com que eu perdesse o interesse. E hoje, simplesmente, quando eu escolho um livro para poder ler, eu foco em página por página. Pode parecer algo muito simples, mas me ajudou a parar de procrastinar em relação à leitura. E para que eu cumpra a promessa aqui de entregar para vocês uma dica bônus, vamos repassar bem rapidinho quais foram os 5 passos para começar a vencer a procrastinação? Primeiro, adiar o prazer imediato para conquistar algo muito melhor depois. Ter objetivos e metas bem claras, bem definidas e manter o foco nas ações daquilo que você precisa fazer para alcançar esses objetivos. Terceiro, não ter medo. Não ter medo do fracasso, não ter medo das opiniões alheias, não ter medo do confronto. Esse é um excelente segredo. Quarto, rejeitar a ideia de que você precisa ter vontade para fazer alguma coisa. A gente pode fazer, ainda que não estejamos com vontade. Quinto passo, dividir as tarefas e ir realizando uma coisa por vez. E agora sim, aqui vai o bônus, uma dica a mais que eu aprendi não tem muito tempo, que também tem feito muita diferença na minha vida. Você sabia que o nosso cérebro, ele pode ser condicionado para criar padrões de repetição? É isso. Da mesma forma que a gente treina um músculo e o condiciona para ficar mais forte, a gente pode também condicionar, treinar o nosso cérebro para vencer a procrastinação. E como que a gente faz isso, Silmara? A gente treina o cérebro para a ação. Então, por exemplo, ao colocar o seu celular para despertar agora, você não vai mais ativar a função soneca. Despertou? Levanta. Você já está começando a dar um comando para o seu cérebro que assim que há um start, ele tem que agir. Outra situação, passou lá pela cozinha, viu que tem um copo na pia, pensou, poderia lavar esse copo. Vai na mesma hora e lava.
Passou ali apressadamente pela sua sala, viu que tem um sapato encostado lá, pensou, esse sapato tá fora do lugar. Pega e guarda. Pessoal, todas essas ações imediatas, algo que a gente vê, pensa e já realiza, faz com que a gente treine o nosso cérebro para vencer de uma forma mais efetiva a procrastinação. Ele passa a entender que a partir do momento que há um comando ou um pensamento de que eu deveria fazer tal atividade, me levanto e realizo. Isso também pode parecer extremamente simples ou até sem sentido, sem relevância, mas eu posso garantir para você que essa dica é uma dica de ouro. A gente acaba treinando o nosso cérebro para agir a nosso favor. Então, a partir de agora, a regra é: pensou numa ação que dá para realizar já, simplesmente levanta e faz. Isso vai te ajudar demais a condicionar e a treinar o teu cérebro para vencer a tal da procrastinação. Pessoal, e se esse vídeo fez sentido para você, peço que você compartilhe em todas as suas redes sociais, para todas as pessoas que você achar que vai fazer sentido também. Deixe também os seus comentários aqui para mim sobre esse tema, se as dicas que eu trouxe te ajudaram ou se na verdade já são uma prática de vocês. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, esse é o momento, ative o sininho. Te convido também a assistir os nossos outros vídeos, temos vários temas que são bem pertinentes e relevantes para os nossos tempos atuais. Te agradeço por ter ficado comigo até aqui, que Deus os abençoe e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até lá!